compartilhar com vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é transformadora. O grande desafio para todos nós é percebermos a palavra de Deus e termos o desejo de aplicá-la na nossa vida. Esse é o segredo da vida cristã. Não é o quanto você sabe da Bíblia, ou se você já leu a Bíblia toda, mas é o quanto você está disponível para conhecer apenas um versículo e aplicá-lo na sua vida. E quando você faz isso, com certeza, a sua vida é transformada, a sua vida é renovada, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia nos diz isso em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Então a Bíblia é um livro vivo, e quando nós o colocamos em prática, ela tem o poder de gerar vida em nós. Por isso que muitas autoridades, muitos ditadores atuais temem a Bíblia, não permitem que a Bíblia entre no seu país, porque sabe do poder grandioso que é a palavra de Deus quando nós a praticamos. Então que o Espírito Santo hoje te dê entendimento, que você perceba, que você tenha a graça de entender aquilo que Deus tem para falar para você, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo também te dê condições de colocar a Bíblia Sagrada em prática na sua vida. Porque na medida que nós conhecemos, por exemplo, uma pessoa, nós passamos a descobrir quem ela é. E muitas vezes nós imaginamos ser uma pessoa, e com o passar do tempo, nós descobrimos que não é aquilo que a gente pensava ou imaginava, tanto na maneira positiva, quanto na maneira negativa. Maior parte das vezes, nós deduzimos as pessoas por pequenas ações e atitudes delas, e às vezes nós erramos nas nossas deduções. E quantas vezes para um amigo, quando a gente tem mais intimidade, a gente diz: meu amigo, eu pensei que você não era assim. Menina, você parecia ser tão diferente, e você é uma pessoa tão cheia de graça, tão simpática, é tão bom ter a tua amizade, e eu quero nessa liberdade até te pedir perdão, te pedir desculpas, porque eu te julguei de uma maneira errada. Assim é com Deus. À medida que a gente conhece mais a Deus, nós deixamos de limitar a Deus, de reduzir a Deus e de deduzir quem Deus é. É a importância de conhecermos a palavra de Deus, e aí a gente começa a acreditar na totalidade de quem Deus é. A Bíblia nunca tenta provar quem Deus é, porque Deus, ele é real, mas a Bíblia sempre mostra o caráter de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus deseja de nós, porque Deus, ele é real, ele é vivo, ele é atuante, não é uma força do cosmos, não é um pensamento positivo, mas Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que sente ira, que pensa o bem ao nosso respeito, e tem pensamentos de paz para poder nos dar. Por isso Deus, ele tem uma personalidade, e essa personalidade de Deus, ela é santa. Deus tem um caráter, e o caráter de Deus, ele é perfeito. A nobreza de Deus é impecável. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais você se apaixona por Deus, mais você deseja o conhecer. Os seres espirituais, os anjos, conhecem a Deus à medida da revelação de Deus, e se admiram desde a eternidade com a grandeza de Deus. Então vale a pena você se envolver com Deus. Certa vez, quando eu era mais jovem, de tanto andar nas vigílias, certa vez em casa, depois que eu acordei da vigília, eu disse assim comigo mesmo: será que eu não estou indo ali pelo contágio social? Será que essa coisa de Ramon chorar, de Ramon arrepiar, não é porque alguém chora do meu lado, ou porque alguém se comove do meu lado, e por causa ali daquele momento na igreja eu acabo me envolvendo também, e eu fiz uma prova comigo mesmo e com Deus. Acordei e eu falei assim: eu vou começar a orar agora. Eu quero ver se eu vou sentir a Deus do jeito que eu senti ontem lá na igreja, porque aqui não tem ninguém cantando lindas músicas, aqui não tem ninguém me motivando, aqui não tem ninguém me influenciando a levantar a mão, a dizer aleluia, glória a Deus. Eu quero ver se Deus está aqui comigo agora nessa cama que eu nem levantei. E deitado eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a abrir o meu coração, e de repente a presença de Deus veio novamente, de maneira tão gloriosa que eu, sem perceber, eu já estava rindo, chorando, me alegrando, sentindo a presença de Deus, experimentando Deus ali
deitado na minha cama comigo, e só depois que eu percebi que eu falei, meu Deus, eu fiz uma prova com Deus e Deus ele é real. Eu tenho aqui irmãos que têm observado as suas orações e têm falado comigo, pastor, eu estou prestando atenção naquilo que eu estou orando, e agora eu estou percebendo que Deus responde da maneira com que eu tenho orado. Então a partir do momento que você se devota a Deus, que você se entrega a Deus, Ele tem prazer em se revelar a você. Ele tem prazer de contar segredos para você e de contar quem Ele é. Então a personalidade de Deus é maravilhosa. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais queremos saber como Ele é, quem Ele é, a forma com que Ele age. E mais o admiramos, porque nós percebemos que Ele é digno da nossa adoração, digno da nossa devoção, porque somente em Deus nós nos sentimos completos, realizados e felizes. Somente em Deus. O profissionalismo pode me trazer um sucesso temporário. A família pode me trazer uma alegria momentânea e logo em seguida uma fadiga enorme. Um custo muito alto, um esforço muito grande. Mas quando eu me envolvo com Deus, sozinho, pode ser lá no meio do mato, lá no caminho de Santiago de Compostela, ou no caminho para Fátima. Quando eu me envolvo com Deus completamente, eu me sinto realizado. Eu me sinto completo, eu me sinto feliz. E o detalhe é que eu não preciso de nada. Não me custa nada. Somente uma disponibilidade em querer conhecê-lo, em querer me relacionar com Ele. Eu gosto do Jorjão, que ele sempre diz assim, eu estou à distância de um telefonema. Eu sou teu amigo, só que eu não estou toda hora no teu pé. Eu não fico picando na tua cabeça. Mas eu estou distante de você, é um telefonema. Você quer falar comigo, me liga. Eu não vou te ligar, me liga. E assim é o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a partir do momento que a gente invoca a Deus, que a gente clama a Deus, Deus ele se revela para nós de uma maneira muito gloriosa. Experimente Deus, faça prova com Deus. E a Bíblia diz isso, provai e vede que o Senhor é, provai e vede que o Senhor é bom. Deus, ele é bom. Eu queria, com toda essa introdução, falar um pouquinho para você sobre as fases da nossa vida cristã. Se você pode, e se é possível, abre comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aqui na projeção 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e o versículo 5. 2 Tessalonicenses 3, 5. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Sem ser cansativo, mas eu quero falar com você sobre as fases da nossa vida cristã. E esse versículo, ele é de fácil entendimento com a ajuda do Espírito Santo. E ele nos leva a entender aquilo que Deus deseja de nós. Se a gente não forçar o texto, mas entendermos que nesse versículo está a Trindade, nós vamos ver o Espírito Santo, nós vamos ver Jesus e nós vamos ver Deus nesse versículo, falando conosco. 2 Tessalonicenses 3:5, aqui na nossa projeção, está escrito assim, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Permita-me que o Espírito Santo, que hoje habita em nós, conduza, como um motorista, como um condutor, conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O amor de Deus. Deus tem falado tanto comigo sobre o seu amor, e é tão bom falar sobre o amor de Deus, porque Deus ele é amoroso, e Ele partilha esse amor conosco. E o amor de Deus ele é inconfundível, Ele nos completa, Ele nos realiza, Ele nos deixa felizes. O amor de Deus é diferenciado de todos os tipos de amor que nós podemos ter pela nossa esposa, pelos nossos amigos, pela nossa família. O amor de Deus ele é incomparável, porque é o amor ágape, que é o amor incondicional. Deus me ama não porque eu amo Ele, Deus me ama porque Ele me decidiu me amar. E da maneira que eu sou, Ele me ama, e Ele quer se relacionar comigo. Quando eu falo um pouquinho para vocês sobre a maturidade cristã, ela nos leva a entender que você enxerga Deus como Deus é. O fato é que Deus ele não se molda à nossa maneira de enxergá-lo, mas Ele se revela de acordo com a maturidade que nós temos de compreendê-lo. É como um papai e a mamãe ensinando o seu filho sobre a vida sexual.
É claro que com a idade, o desenvolvimento cerebral de uma criança hoje é muito maior de quando eu era criança, há 45 anos atrás. É claro que eu vou explicar para minha filha sobre a vida sexual, mas eu vou explicar de maneira gradativa. Conforme ela vai amadurecendo, eu como papai, eu vou instruindo ela e eu vou ajudando ela a viver na sociedade a qual nós vivemos. Assim Deus se revela a nós. Não é que Deus se molda, mas à medida que eu amadureço, Deus ele se revela comigo. Então assuntos relevantes ao reino de Deus, ao caráter de Deus, nos são revelados através da Bíblia Sagrada. Conforme a gente lê a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo conduz o nosso coração ao amor de Deus e nos leva a ter essa capacidade de recebê-lo. Se você enxergar a Deus como um juiz, você vai viver como um réu. Ora você vai se sentir culpado, ora acusado, ora você vai se justificar e ora você vai exigir de Deus os seus direitos. Então a maneira com que você enxerga Deus determina a maneira com que você se comporta com Ele também. O detalhe é que não é o tempo cristão que define a nossa maturidade. Não é. Você pode ser uma pessoa que está frequentando a igreja há pouco tempo, mas você tem uma percepção, você tem um entendimento, você tem uma busca, e com isso a sua maturidade, ela vai fluir muito mais. A maturidade de um cristão, ela não é medida pelo tempo que ele frequenta uma igreja, mas a maturidade é o aperfeiçoamento de Cristo em mim. É o relacionamento que eu tenho com Ele. Maturidade é muito pertinente ao conhecimento que nós temos de Deus. Quando conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Uma criança é interessante que ela morde o pé. Não é porque ela gosta de morder o pé. É porque agora, na fase da vida dela, ela descobriu o que é pé. Então ela pega o pezinho dela e ela leva ao pé. Nós fizemos a mudança. Eu mudei para uma casa agora melhor, que eu posso receber os irmãos. Eu estou morando aqui em Atães. Essa semana nós fizemos uma mudança. Se você quiser me visitar, eu quero te convidar a levar uma picanha para a gente comer lá em casa. O terraço já tem a churrasqueira e já tem o carvão. Já está preparado. Só falta você e a picanha. A picanha e você. Já está o terraço, já está a cozinha, já está tudo preparado. A bebida a gente desenrasca lá. Não há problema nenhum. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que orou por nós. A minha alegria é a sua alegria é a minha alegria. Quando você está triste, eu estou triste. Quando você chora, eu choro. A Bíblia diz isso. Chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então é tempo agora da gente comer picanha. Se levar 2 peças, a gente come a peça toda. Só que tem um detalhe, Jorjão. Lá em casa, na nossa churrascada, a gente é meio assim, sem educação. Né? Eu vou na casa dos irmãos, tem toda uma etiqueta. E eu gosto de cumprir a etiqueta para me chamar mais vezes. Então eu vou ali dentro da etiqueta. Mas a nossa churrascada é um pouquinho diferente. Na nossa família a gente faz uma churrascada assando e comendo. Às vezes nem termina de assar, mas já está comendo. Então tirou um bife da tábua, já corta ele ali. Meu tio corta bem fininho para poder render. Cansar o povo de tanto levantar e lá pegar um pedacinho. E aí a gente vai cortando e vai comendo. A nossa churrascada só tem carne. A gente não faz arroz, nem maionese, nem farofa e nem alface. Portanto, uma peça de picanha é pouco, leve 2. Toda a publicidade é para isso. Leve 2 peças, porque a gente já vai, e não tem hora de começar, e nem hora de terminar. Então, tá assada, já está comendo. Então, a nossa família, a gente se envolve desse jeito. É uma maneira de você conhecer a nossa família. A criança morde o pé, porque ela descobriu o pé. A Ellen falou uma coisa tão legal. Há 8 anos que nós moramos aqui no Azurém, morávamos aqui no Azurém. A Ellen tem 5 anos e ela nasceu aqui. Nós fizemos a mudança, o Vitor aqui da igreja nos ajudou. Louvado seja Deus pela vida dele. E a Ellen pegou e falou assim: eu nunca mudei, é a primeira vez que eu mudo. Sabe o que aquilo me despertou? E falou, é verdade, para ela é uma coisa nova, ela nasceu naquela casa. Ela só conhece aquela casa. E a parte que todos nós mais gostamos nessa nova casa arrendada é o terraço. Todos nós gostamos. E a Ellen não. Ela gostou porque é uma casa alta. E ela nunca mudou. Há 8 anos e a gente já está farto de mudar. Aquilo que é tão cansativo para nós, que é terrível para nós, mudança, para uma criança de 5 anos que nunca saiu da sua casa, é coisa nova. Então ela não para de
subir e descer as escadas, ir para a garagem, ir para o terraço. Não para quieta, não para quieta, porque para ela é novo. Assim é o primeiro amor com Deus. Quando a gente descobre que Deus cuida da gente, que Deus tem amor por a gente, que Deus nos trata de uma maneira individual, a gente usufrui melhor daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas, olha a totalidade. No passado Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus já tem tudo para nós. Deus já tem tudo preparado para nós. Só depende da nossa disponibilidade de acesso. Nessa nova casa, quando nós entramos, eu e a Gisele fomos lá, e a Ellen, e falei, vamos orar para ver se Deus quer que a gente fique aqui, porque a casa é maravilhosa, mas às vezes é um laço para nós. Vamos orar. E nós oramos, e a Gisele era a que mais queria mudar nesses 8 anos, e eu era o opositor. Opositor em casa sou eu. Vou me justificar. Pagava 343 de renda num T3 mais um lá embaixo, aqui no Azurém, pertinho de tudo. O único problema é que a cozinha era muito pequenininha, uma casa de banho só para 5. Mas eu remediava isso pelo valor que me era muito agradável. E aí quando entramos ali, eu orei, e eu terminei a minha oração, e fiquei segundos em silêncio. Deus colocou paz no meu coração, e eu disse, é aqui, amor. A Gisele, mas eu não senti nada. Eu falei, amor, mas é aqui. É aqui, amor. Falei, Ellen, vamos subir. Nós já vamos subir, Ellen, esse daqui é o seu quarto, esse é o meu. Fala aí do seu quarto, para ver se eu consigo te ouvir no meu quarto, para mim poder fazê-la dormir no quarto dela. Ela falou, falei, Ellen, está te ouvindo, você vai ficar à minha beira. Gisele, não se precipite, tenha calma. Eu falei, amor, é aqui a nossa casa agora, é aqui que a gente vai morar. E aí chegamos em casa, a Gisele pegou no dia seguinte, perguntou para Ellen e disse assim, Ellen, você gostou da casa? Esperando da Ellen uma resposta de Deus através da boca dela. E a Ellen disse assim, mamãe, se o papai gostou, eu gosto. Aquilo foi mais uma confirmação. Olha o relacionamento de pai e filho. Ontem eu estava com a Ellen pregando e eu falei assim, gente, Deus tem feito coisas novas aqui em Portugal. Novo nisso, novo naquilo, mas não falei da casa nova. E no meio da mensagem ali com os irmãos, a Ellen correu no meu ouvido e disse assim, a casa nova. Coisas novas. Para Ellen é novo. Para mim não é novo mudar de casa. Mas para ela é novo. Por que eu digo desse relacionamento de pai e filha? Porque é o relacionamento de você com Deus. À medida que você se entrega, que você observa, que você presta atenção naquilo que Deus faz, Deus já nos abençoou. Agora o que nos impede de usufruir de todas as bênçãos espirituais? É a nossa imaturidade. Você como papai e mamãe jamais vai dar um carro para um de menor conduzir, se ele ainda não tem carta de condução. Porque você é maduro e ele é imaturo, ainda que ele fala assim, eu já sei conduzir. E quando a Bíblia diz isso em Gálatas 4:1, diz assim, digo pois que todo aquele que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja herdeiro de tudo. Ou seja, ainda que um herdeiro tenha o direito de toda a herança deixado por uma família e pelo pai, se ele é de menor, ele ainda não pode usufruir. Essa é a nossa vida cristã. Se a gente não amadurece nas fases da vida cristã, nos impede de usufruir daquilo que Deus tem para nós. Olha a importância de você aplicar a palavra de Deus na sua vida. À medida que eu vou entendendo, que eu vou percebendo a Deus, eu vou me completando, eu vou me desprendendo de mim mesmo, e a cada vez mais eu vou me parecendo com Jesus. E quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu consigo usufruir de tudo que Deus tem para nós. 5 fases da vida cristã. Eu quero destacar a primeira. A primeira fase da vida cristã é o encontro com o Salvador. É o encontro que todos nós temos. É ver Jesus como o nosso Salvador. É a experiência do crente comum, do cristão comum, que reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Quando nós temos o entendimento da salvação, é apenas o começo, não é o fim. Jesus nos oferece a vida eterna. E a vida eterna é essa: crer que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele pode, em Cristo Jesus, nos dar a vida eterna. Essa é a salvação, mas é apenas o começo
da nossa caminhada cristã. Não é o fim. Fizemos o início, o objetivo de estar na cruz, de entender que Jesus morreu e ressuscitou com uma finalidade: nos livrar dos nossos pecados e nos voltar a ter um relacionamento com Deus, a qual eu posso chamar Deus de Pai, a qual eu posso chamar Jesus de meu Senhor e de meu Salvador. E agora eu tenho o Espírito Santo, que Ele vai conduzir o meu coração para o centro da vontade de Deus. A cruz é apenas o começo da nossa vida cristã. Porém, a cruz ela é limitada, porque eu não fico esperando a vida inteira Jesus voltar do céu. Ele me salvou, eu vou morar no céu, então eu vou parar? Não, eu preciso continuar a minha caminhada cristã. Estar diante da cruz como Senhor e Salvador, a visão que eu tenho quando eu aceito Jesus, quando eu confesso Jesus, é um Jesus que foi crucificado, um Jesus que ficou agonizando, um Jesus que se entregou por amor a mim, e por causa disso eu me sinto amado e ao mesmo tempo eu me sinto culpado. Peraí, Jesus inocente morreu por causa dos meus pecados. Jesus não tinha pecado, só fez o bem, e por causa de mim, por amor a mim, Ele deu a sua vida. Foi crucificado com ladrões, morreu, agonizando, de uma maneira triste, por causa de mim, por causa dos meus pecados. Ao mesmo tempo que eu me sinto salvo, eu também me sinto culpado. Então, quando você entende que Jesus é apenas o seu Senhor e o seu Salvador, você se sente limitado. A questão da cruz é que Jesus morreu nela e ressuscitou. Não podemos pegar a cruz e carregá-la sem morrer nela. Essa é a proposta de Jesus, de Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O fato de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, é o significado de matar o nosso ego e deixar Jesus Cristo viver em nós. Nós não podemos viver carregando a cruz, nós precisamos morrer na cruz, tomar a vida cristã. Mas nesse relacionamento, se eu tenho um entendimento superficial da morte e da ressurreição de Jesus, a minha vida cristã será rasa, será artificial, a minha vida cristã será mediana. Então eu preciso entender que Jesus morreu por mim. Quem avança mais, entende que Cristo morreu, ressuscitou e reina sobre a minha vida como meu Senhor e Salvador, ele avança para a segunda fase da vida cristã. A primeira fase da vida cristã é que Jesus é o meu Salvador. A segunda fase da vida cristã, eu começo a enxergar a Jesus como Rei. Eu sei que Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele está no alto agora, Ele está no céu, Ele está sentado à direita de Deus e Ele reina. Então eu começo a ver Jesus como o meu Rei. Eu começo a chamar Jesus não apenas de Senhor e Salvador, mas eu começo a chamar Jesus de Rei. Então eu vejo Jesus sendo Rei e eu o súdito. Peraí, se Jesus morreu por mim, eu sou salvo, o que eu devo fazer agora? Já que Ele é Rei, como súdito eu devo trabalhar. Eu devo ser um servo de Cristo. Então agora que eu sou servo de Cristo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que produzir, porque eu me tornei escravo de Cristo. Olha o entendimento que eu tenho de Jesus como Rei, que eu sou um trabalhador. Ele me salvou, não para relacionamento, mas Ele me salvou porque eu sou bom demais para ser um trabalhador para Ele. Me tornei um empregado de Jesus. Por isso que eu tenho que evangelizar, por isso que eu tenho que vir na igreja, por isso que eu tenho que ajudar a igreja, por isso que eu tenho que fazer isso e aquilo. É um pensamento errado. É um pensamento que eu preciso avançar. E com isso entra o ativismo, eu tenho que produzir. Porque se eu produzir, eu demonstro a Jesus que Ele me ama. E nesse ambiente de servo e de Senhor, nós encontramos dificuldade na oração, que é o relacionamento. Por isso que muitos veem Jesus como Senhor e Salvador e como Rei, e tem dificuldade de parar, porque quer sempre fazer, quer sempre produzir, quer sempre agradar a Jesus com seus feitos, quer sempre ser aprovado por Jesus, pelo dízimo que Ele dá, pela oferta que Ele dá, pelo trabalho que Ele dá, pela contribuição que Ele dá. E não é esse relacionamento que Jesus nos chama. Quando nós oramos, não é por obrigação, mas nós oramos por causa do amor que nós temos a Jesus. O relacionamento que eu devo ter com Jesus não é de serviço pessoal. Eu não sou o empregado particular de Jesus, que Ele manda e eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque eu amo tanto a Jesus que eu tenho facilidade em fazer.
É como o meu patrão, eu gosto demais do meu patrão. Muito do meu patrão. Eu amo o meu patrão. Por incrível que pareça. Se o meu patrão falar assim, você precisa vir trabalhar no sábado, é preciso, conta comigo, eu vou. Olha, me desenrasca aquilo. Patrão, não é por causa do valor, mas é pela compreensão e entendimento que eu tenho do valor que você tem para mim. Nós temos um relacionamento de amigo. Bem, se eu preciso dele, eu corro logo e falo para ele. Ele se oferece e eu me ofereço a ele. Um relacionamento de amigo. Essa casa que eu estou morando veio até mim, ele ofereceu a casa para mim. Eu digo isso sem nenhum constrangimento. A casa não é grande, você está lá, mas pela situação de hoje a casa custa 1.000 euros. E aí não conseguiu alugar por 1.000, abaixou para 750. Eu conheço o senhorio lá há 3 anos, é meu amigo. E aí o senhor Leonel pegou e disse assim, fica com a casa. Eu falo, mas é muito alto para mim. Ele falou, faça uma proposta. Eu digo, eu não sou cigano para fazer proposta. Não posso colocar preço nas coisas dos outros. Então diga para mim, qual é o valor? Ele falou, faz uma proposta que o Júlio vai entender. Eu digo, eu faço uma proposta de 650. É o que eu consigo pagar, porque eu terminei de pagar o carro agora, então eu intero, e aí eu consigo pagar o meu arrendamento sem sofrer. O homem aceitou a proposta. Quando falou que era para mim, eu conheço o Júlio, e aí o Júlio falou, olha Ramon, você quer contrato? Eu falei, mas quem manda é o senhorio. Ele falou, se você quiser contrato, faz. Se você quiser dar o calção, você dá o calção. E Ramon, se correr alguma coisa mal na vida e tiver algum mês que você não puder pagar, não se preocupe. É um amigo. Ele falou que eu estou lá, hoje cheguei em casa, meio-dia, já tinha lá, o cunhado dele levou ovo de pata para mim. Ovo de galinha e 2 pés de alface. Falei, meu Deus, que maravilha, amigos. E eu disse, senhor Carlos, há quanto tempo que eu não te vejo? 2 anos que eu não via ele. Amor, você é meu vizinho, moro na rua 24 de junho. Falei, que maravilha. Isso é um relacionamento de amigo. Quando a gente entende que Jesus, ele é o meu rei. E que eu faço para ele, não porque ele manda, ele não precisa mandar. Eu faço a Jesus por amor. Eu não dou o dízimo na igreja porque está escrito. Eu queria dar mais do que o dízimo. Eu queria dar mais do que a oferta. Mas Jesus, o meu amigo, o meu rei, o meu Senhor, ele entende o meu relacionamento. E ele sabe que eu estou dando aquele pouco que eu posso dar, com muito amor e com muito carinho. Então quando eu oro a Jesus, eu não oro porque tenho que orar. Eu não tenho um pensamento de Jesus, rei, eu sou servo, e ai de mim se não fazer, ele vai me castigar. Não, é um relacionamento diferenciado. A linguagem de amor de Jesus não é trabalho, tá bom? Não é. A linguagem de amor de Jesus é presença, é o presente da presença. É isso que ele quer de nós. Nesse nível de maturidade, nós temos medo de encontrar com o Senhor e de se relacionar com Ele, porque Ele é rei, e eu sou súdito. Então eu entendo sempre que a linguagem de amor de Jesus é quanto eu tenho que apresentar a Ele. Um pensamento errado. Por isso que eu preciso avançar para a minha terceira fase da vida cristã, que é quando Jesus deixa de ser rei na minha vida, e Ele se torna o meu amigo. E Jesus, Ele falou, agora eu não vou chamar vocês mais de servo, mas eu vou chamar vocês de amigo. Vocês são meus amigos. João 15:15 diz isso. Nessa fase da vida cristã existe uma profunda libertação de si mesmo. Jesus é meu amigo. O índio Sererê, que eu me relacionei com ele, que eu pude viver com ele 8 anos, 4 anos lá na aldeia, mais 4 anos de preparo. O Sererê sempre conheceu Jesus como Isiwahu, meu amigo. Jesus é meu amigo. E porque Sererê entendia que Jesus é amigo dele, o índio tribal, lá no Mato Grosso, lá no Brasil, ele falava na sua oração, Jesus, obrigado por acreditar em mim. Jesus, o Senhor tem muita coragem de acreditar no índio. Ele orava assim, a primeira vez que eu ouvi orar desse jeito, mas Jesus e Sererê são amigos mesmo, porque olha a oração dele, eu nunca vi ninguém orar assim. Jesus, obrigado, porque o Senhor tem coragem de acreditar em mim. Sabe quando um amigo tem coragem de te emprestar um dinheiro? Cara, você vai me emprestar? Vou. Mas se eu não te pagar, você é meu amigo. Paga, senão vem buscar. Você é meu amigo. E Sererê orava assim. É esse relacionamento que Jesus quer ter conosco. Um relacionamento de amigo. Então a minha oração com Jesus, que é meu amigo, agora ganha outra conotação, que é de relacionamento. Eu passo a perceber que Ele tem prazer em me ouvir, em ouvir as minhas histórias, em entender as minhas dificuldades. Como Jesus é o meu amigo, agora Ele me ama não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Jesus gosta de ouvir a minha voz.
Jesus gosta de se revelar a mim. Não é porque eu sou mais especial, é porque Ele é o meu amigo. Ele é o nosso amigo. E é esse entendimento que eu tenho. Ele é Salvador? Sim, eu o chamo de Senhor. Ele é Rei? Sim, Ele não deixou de ser Rei. Mas Ele também é o meu amigo. E meus prazeres agora nesse mundo se convergem em Jesus. Porque Ele é o meu amigo. Então assim como eu te convidei para ir comer uma picanha lá em casa, a primeira pessoa que eu convidei para entrar na minha casa foi Jesus. E eu pedi uma opinião dele. Jesus é para mim morar aqui? Jesus é o seu conselho eu morar aqui? Jesus, o senhor vai estar aqui nessa casa comigo? Se o senhor estiver aqui nessa casa comigo, não vai faltar dinheiro para água, para luz, para o gás. Não vai faltar nada, porque essa é a sua casa. Essa é a sua moradia. Então, de uma maneira simples, eu pergunto, Jesus é aqui? Será que chegou a hora? E aí eu ouço Jesus falar no meu coração. Falar através dos meus sentimentos. Da vontade que Ele já colocou em mim. Então eu entendo e eu tenho absoluta certeza que é a vontade de Jesus. Esse é o relacionamento de amigo. Não é aquela oração, peraí que eu vou orar agora. Gente, eu vou parar tudo para poder orar. Não, eu estou aqui pregando para vocês e eu estou orando também. A gente tem essa capacidade. A gente está aqui pregando e às vezes Jesus está falando com a gente fica feliz. Meu Deus, Jesus, olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus, não sei se você já ouviu o Benny Hinn pregando. Um pregador americano do nosso século. Ele está pregando e de repente ele fala assim, gente, peraí só um pouquinho. E aí Jesus está me falando isso e isso. E aquilo que ele fala é realmente aquilo que Jesus falou, porque as pessoas testificam. Não é uma loucura, é um relacionamento de amigo. É como eu falar, peraí, eu quero saber a cotação do euro agora, deixa eu ver aqui, tem um bom negócio. Jorjão, não quero saber se você está bem ou não agora. Jorjão, quanto é que está o euro? Fala logo aí que eu estou fechando o negócio aqui. Então, valeu, é meu amigo. É como um americano que não diz tchau. Olha, o americano ligou, escuta, você está aí? Tô. Desligou. Para a gente é terrível isso, desligou da minha cara. Mas o americano é assim. É uma cultura que eles têm, um relacionamento de amigo. Então agora o que eu faço na obra de Deus, eu faço por amor. Eu não faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque eu sei para quem eu estou fazendo. O meu relacionamento com Jesus, claro que Ele é o meu Salvador, claro que Ele morreu na cruz por mim, mas claro que Ele está no trono, mas agora Ele não está na cruz, Ele não está no trono, Ele está aqui, comigo agora, porque Ele é o meu amigo, e Ele se tornou muito especial para mim. Quantos aqui são amigos de Jesus? Quem é amigo de Jesus entende isso. Às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente está em casa, às vezes a gente está aflito, e a gente fala, ô Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? Jesus, socorre-me. Jesus, dá um help para mim. Jesus, como é que eu posso fazer? E de uma maneira muito simples ele fala ao nosso coração. Mas não é esse o último nível. A quarta fase, da vida cristã é a paternidade de Deus. Eu preciso entender que Deus é Pai. Quando eu recebo essa revelação das Escrituras, lembra da oração do Pai Nosso? Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a oração que Jesus deixou para nós. Eu começo a entender que Deus é Pai. Ainda que eu tive um mau pai na terra, e eu tenho um problema de paternidade, mas eu entendo que Deus é o meu Pai. O meu pai terreno se foi, morreu. Mas o meu verdadeiro Pai, o meu grande Pai, Ele não morre, Ele está sempre comigo. Então eu sou filho de Deus. Eu tenho esse privilégio de chamar a Deus de Pai, de papai, de paizinho querido. De hora, falar, ô pai, e aí, como é que eu vou fazer? E de hora dizer, ô paizinho, me faz um mimo. Ô paizinho, aquele milagre. Ô paizinho, são coisinhas tão simples, tão simples. Nessa casa que eu entrei, estava com um problema no aquecedor, esquentador. E eu detesto água fria. Não consigo tomar banho na água fria, ainda mais nesse verão. Eu estou com o corpo quente, eu vou tomar banho na água fria. É um choque térmico, eu posso ficar doente. Na minha cabeça. Então eu não tomo, e deu um problema na bomba. Eu liguei para o meu amigo Miguel, pichileiro. Ô pichileiro, passa aqui. Eu estou com um problema na bomba, eu sou empregado do seu Xavier Lemos, a gente trabalha junto, passa aqui. E aí foi lá o Giovanni, Deus usou a vida dele, mexeu no esquentador. Já tinha ido o homem da Repsol e não conseguiu resolver. Giovanni foi lá com o dedinho ungido, resolveu o problema. Liguei para o pichileiro, ô Miguel, ó, não é preciso mais passar aqui. Demorou tanto, pá, que era para ontem, hoje já resolveu. Ô Miguel, tem uma coisa para dizer para você, foi um milagre. Eu falei isso para o pichileiro. Foi um milagre, porque eu não fiz nada, meu filho só foi lá, mexeu no botãozinho e voltou a funcionar. E o homem da Repsol já tinha passado por aqui. Ele deu risada de mim, Miguel, já me conhece. Ele falou assim, seu Ramon, eu estou precisando de tantos milagres. Eu falei, seu Miguel, Jesus faz milagres.
E esses milagrezinhos pequenininhos que é tão importante para nós. Epa, seria bom mesmo. Eu falei, e é mesmo, pá. E é mesmo. Essas pequenas coisinhas, seu Miguel, que ocupa tanto tempo da gente, já não passa aqui que já está resolvido. Muito obrigado. Pequenas coisinhas, pequenos mimos que o Pai faz para nós. Quando nós percebemos que mesmo que o Pai terreno não tenha nos tratado tão bem como filhos, mas nós temos um Pai celeste que sabe nos abençoar, que cuida de nós, que não troca favores com a gente. Ele faz, não é porque eu sou filho, Ele faz porque Ele me ama. Não é porque eu fiz que Ele vai fazer. Ele faz porque Ele me quer ver bem. Deus me quer ver bem. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, com a minha família, Deus nos quer ver bem. Quando eu tenho essa descoberta, a minha oração nos pedidos muda também completamente. Eu entro no âmbito da graça. A misericórdia não sobressai mais, mas o que vai sobressair é a graça. Ele faz simplesmente porque Ele me ama. Deus, Ele sabe que eu fico muito feliz se eu comer uma sardinha. Ele fala, mas eu vou te dar um bacalhau hoje. Ah, Senhor, eu gosto de um bacalhau à brás, uma posta de bacalhau. Eu gosto. O Senhor sabe muito bem que eu fico muito feliz se eu comer uma 100. Mas Ele fala, mas eu sei que você fica feliz, mas come uma picanha. Assim eu não... eu vou comer. É o relacionamento. A Ellen fala para mim, pai, traz uma balinha para mim. Eu falo, eu vou levar um Kinder Ovo. Foi tão fofinha, tão educadinha, que eu não vou levar uma balinha. Eu vou levar um Kinder Ovo. Procuro um chocolatinho, toma aqui, meu amor. Faço uma surpresa, dou a balinha. Ela, papai. Falo, você é tão fofinha, toma aqui um Kinder Ovo. É assim, eu e ela, a gente se abraça. Faz raiva lá em casa nos meninos. Pra que isso, pai? Pra que isso? Aí ela vem, eu falo, pai, a menina vai virar bicho. Não vai virar, não. Aqui em casa, não. Ela é minha gatinha, fofinha. Como que eu não vou fazer um mimo? Olha que coisinhas tão simples. É o relacionamento que eu tenho com Deus, que você pode ter com Deus. É esse relacionamento que o Senhor nos chama a experimentar. Ele é um pai provedor. Ele é um pai presente. Ele é um pai que se faz protetor. Eu só preciso entender isso. Eu tenho um pai que me protege, eu tenho um pai que é presente e eu tenho um pai que provê as minhas necessidades. Como eu não vou amá-lo? Como eu não vou ser direto a Ele? Como eu não vou ser grato a Ele? Como eu não vou usufruir? E quando Ele diz não para mim, é como se Ele tivesse dito sim. Eu fico feliz na mesma, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. É o relacionamento na maturidade cristã que a gente precisa ter. A Ellen faz gracinhas para mim rir. Eu fico feliz. Aí ela dá uma risadinha forçada, porque ela quer me ver feliz. Olha o relacionamento. Assim a gente com Deus, às vezes a gente dá risada forçada. A gente cria uma situação para ver se a gente agrada a Deus. Ainda que a gente está errando, ainda que a gente está falhando. Mas é um relacionamento e Deus fala, é uma criança o Ramon. Mas é o meu Ramonzinho, vem cá. Olá, Senhor. Obrigado. Eu estava lá no meio dos índios. Pai, tu, Ramon, eu vi. Hoje eu estou aqui em Portugal. É o carinho que Deus tem. É o amor que o Senhor tem. São mimos que Ele faz. O meu senhorio, certa vez, Ele me ensinou o senhorio dessa casa e eu fiquei encantado com ele. Eu quero ir no caminho de Santiago de Compostela. Eu não sei se eu vou conseguir. 2 dias a pé e 20 horas a pé. Mas eu quero fazer esse caminho porque eu quero ir com meu amigo, o Júlio. Ele faz isso todos os anos. E ele me ensinou uma coisa logo que eu conheci. Ele, sabendo que eu sou cristão, ele pegou e falou assim, Ramon, eu respeito você. Eu não sei se tem um Deus lá em cima ou se tem uma força, você chame do jeito que você quiser. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes a gente não recebe as coisas do ser superior ou de Deus, ou de que você, quem acredita, e não importa quem se acredita. Mas às vezes a gente não recebe, Ramon, sabe por quê? Deixa eu te ensinar isso, que eu trago isso para a minha vida. Nós não recebemos porque a gente pede mal. A gente não recebe porque a gente pede para fazer o mal. A gente não recebe porque a gente pede algo mal para nós. Eu falei, meu Deus, isso é a Bíblia. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos próprios deleites. Tiago 4,3 nos diz isso.
E olha o que ele vem nos ensinar. A palavra de Deus está dentro de nós. A gente acreditando ou não, ela está dentro de nós. Eu falei, meu Deus, que fantástico. A gente pede mal, a gente pede o que é mal, e a gente pede o que é para nos fazer mal, e Deus Pai não nos dá, porque Ele nos ama tanto. Esse é o relacionamento. Então às vezes a gente não sabe pedir, e o Senhor tem prazer em cuidar de nós. Por isso que Jesus diz em João 15:7, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se eu estiver em Cristo, Cristo estiver em mim, e nós estivermos do Pai, tudo o que eu pedir, Ele nos fará para a glória do Pai. Por isso eu preciso permanecer nele. Mas não fica apenas na paternidade. A quinta fase da vida cristã, e com ela eu quero encerrar, é a plenitude do Espírito. Hoje nós estamos vivendo 3 plenitudes: a plenitude dos tempos, a plenitude do Espírito e a plenitude do conhecimento. Espírito, tempo e conhecimento. E quando fala na plenitude do Espírito Santo, é claro que começa com o meu Salvador, depois vai para o trono, depois vai para um relacionamento de amigo, de pai, mas agora vai para um derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida. Sem medida, o Espírito Santo, ele é derramado em nós. Hoje nós vivemos na plenitude do Espírito. Então nessa plenitude do Espírito, nós olhamos para a cruz e não vemos os nossos pecados, mas nós vemos o nosso valor, e que Ele se entregou por nós para buscar um relacionamento íntimo. Aquela placa que tem ali na frente, aquela publicidade escrito, tu tens valor, é esse significado da cruz para nós agora. É Jesus dizendo, eu não morri para ficar morto, mas eu morri porque tu tens valor. É esse motivo pelo qual eu morri. Disseram que você não vale nada, que você não presta, e que você já deveria ter nascido morto, mas tu tens valor, por isso que eu morri. Então nessa plenitude do conhecimento do Espírito Santo, do derramamento, eu posso experimentar isso. Então tudo começa na minha vida com um despertamento, depois vem um derramamento do Espírito, e depois vem um avivamento. Então o Espírito Santo, ele está nos despertando como povo de Deus. Então agora vem um derramamento do Espírito Santo, para que sim venha um avivamento sobre as nossas vidas. E eu acredito que nós vamos viver um avivamento aqui, em nome de Jesus. Uma nova vida, experimentar um poder de Deus diferenciado, algo que Deus tem para nós na sua plenitude. É a maturidade que nós chegamos agora, na quinta fase da vida cristã, de como nós enxergamos a Deus. Enoque, ele andou com Deus e não viu mais Deus, porque Deus o tomou para si. Deus tomou Enoque vivo, Deus o levou para estar com Deus. Agora Deus leva Jesus vivo para o céu. Para quê? Para que o Espírito Santo esteja dentro de nós. Então agora nós temos o Espírito Santo em nós, derramado, não sobre medida, mas na sua plenitude. Por isso nós reinamos com Cristo, nós vivemos com Cristo e desfrutamos de um relacionamento de puro amor. Agora não é ganhar mais que é importante, é quem Ele é para mim. Não é ganhar mais, é se tornar em alguém. Agora não é ter de Deus, é ser para Deus. É esse entendimento que nós precisamos ter. Na plenitude do Espírito Santo, nós alcançaremos aquilo que Jesus sonha para nós. É nessa plenitude, o derramamento do Espírito Santo, derramamento de amor, através da vida de Deus em mim. O Espírito Santo, meu irmão, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa a experiência que você tem, existe algo novo para você aqui. Existe uma glória nova, uma presença nova, um sentimento que pode ser de arrepio, que pode ser de alegria, que pode ser de lágrimas. É o que o Senhor tem para nós. Vamos desfrutar do derramamento do Espírito Santo. Vamos buscar intencionalmente. Vamos buscar de maneira intensa, profunda. Não vamos aceitar viver uma vida cristã rasa. Eu vou me santificar, eu vou me purificar, porque eu sei aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Se você pode, coloque-se de pé. Nós vamos orar.